Pai, no nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença para aprender a Tua palavra. Gratos somos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. Por esta oportunidade também que o Senhor tem concedido para que nós possamos aprender da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos que o Espírito Santo, Ele possa nos conduzir, Senhor, por este momento em que nós iremos ouvir e aprender aquilo que está escrito na Tua palavra. Deus, eu te peço, nos dá entendimento, sabedoria, nos capacita, faz de nós sábios, ganhadores de alma para o Teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Então, semana passada a gente não teve estudo, mas na aula anterior, pode ser sentado, na aula anterior, a gente deu início no livro do Êxodo, né? Eu expliquei para os irmãos, a gente já vem falando isso no decorrer das aulas, né? Que o nome originalmente é Shemot, né? Depois da tradução da Septuaginta, que é chamado de Êxodo. Êxodo quer dizer saída, Shemot quer dizer nomes, né? Então esse é o nome original, é o nome hebraico para o livro que hoje nós conhecemos como o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco, tá? Então até aí, só relembrando, a gente dividiu os 40 capítulos do Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 13, Deus trabalha com a libertação do povo, né? No capítulo 1 a gente vê Deus levantando Moisés, e até o capítulo 13 a gente vê esse processo de libertação. Do 14 ao 18, nós vamos ver o povo percorrendo, né, do momento da libertação até chegar no Monte Sinai. E do capítulo 19 ao capítulo 40, eles vão ficar junto ali do Sinai, e ali vai ter algumas coisas específicas, como por exemplo, Deus dando a revelação do tabernáculo e por aí. E nós falamos acerca disso, porque quando chega no Monte Sinai, a gente vê o povo recebendo a lei, né? Então nós falamos dos 3 estágios da pessoa quando tem um encontro com Cristo, né? Primeiro ela passa pelo processo da libertação, que é esse processo que a gente vê no começo do livro do Êxodo, né? O processo da libertação. Quando a gente olha para aquele cenário e a gente vê as 10 pragas que foi enviada, a gente vê ali Deus como resposta àquela idolatria terrível do povo egípcio, Deus jogando por terra todos aqueles deuses que eram cultuados pelo povo egípcio. Cada uma daquela praga que foi lançada contra o povo do Egito, contra Faraó e o povo do Egito, a gente vê Deus destronando uma divindade que eles adoravam. Então Deus jogava por terra aquela adoração àquela divindade, mostrando que Deus, Ele é superior a todos esses cultos, a todas essas adorações que são pseudo-religião. Pseudo é falso, são falsas religiões. E o último, a última praga é do primogênito, né? Quando Deus dá também como uma resposta ao povo egípcio por aquilo que eles fizeram com o povo de Israel, matando os meninos, né, os filhos que nasciam do povo hebreu. Então a gente vê aquelas 10 pragas foi uma autenticação do poder de Deus, Deus mostrando sinais. A gente comentou que todas as vezes que a gente se depara com esse ambiente de culto, a gente precisa entender a forma que Deus trabalha. Primeiro, Deus opera sinais. E por que Deus opera sinais? Para que Deus possa trazer para próximo dele aqueles que estão longe. O povo que está no Egito é um povo que já não conhecia Deus, só de ouvir falar. Por quê? Porque uma geração já tinha passado ali. Então Deus precisou fazer todos aqueles sinais para que o povo pudesse entender, né, que Deus ainda tem todo o poder nas suas mãos. Então todas as vezes que Deus tem um tratamento com uma pessoa que é ímpia, com uma pessoa que está no mundo, uma pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus, você vai ver muitos sinais e prodígios. Então os sinais servem para atrair aqueles que ainda não têm contato com Deus. Só que depois que a gente tem um contato com Deus, estamos caminhando na fé, nós não devemos mais nos apegar a sinais, porque aí já não é mais sinais que vai fazer com que nós vamos estar firmes, mas sim a palavra de Deus, né? O relacionamento. Então, no início da nossa fé, é importante a gente ver sinais, porque os sinais, ele vai autenticar a presença de Deus naquele lugar. Então a gente vai ver, por exemplo, testemunho de pessoas falando assim: eu estava desenganado pelo médico,
mas de repente ouviu uma palavra, Deus usou alguém falou assim, ó, hoje Deus dá um basta e tal. Então a gente vê esse sinal, e a pessoa se aproximou de Deus. Só que a pessoa não pode se apegar a sinais, porque sinais está vinculado, está linkado com libertação. Depois que você já passou pelo processo da libertação, irmão, não é mais os sinais que importam para nós. Aí a gente vê aquelas frases que a gente sempre fala nos públicos, se Deus fizer é Deus, mas se não fizer ele continua sendo Deus. Às vezes é só falácia, né? A pessoa fala da boca para fora, mas quando passa num aperto, a pessoa é primeiro querer chutar o pau da barraca. A gente tem que ter uma maturidade de saber que isso de fato é verdade. Se Deus fizer, ele é Deus, mas se não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não sirvo a Deus agora por causa de sinais, né? Mas eu sirvo a Ele por aquilo que Ele é. Então eu entendo que o maior milagre foi o que aconteceu na cruz do Calvário, que hoje nos dá acesso à salvação. Então nós precisamos entender isso daí. Entendendo isso daí, hoje nós vamos dar início ao tabernáculo, porque nesses processos que tem do povo chegar até o Sinai, eles viram os sinais de Deus, os sinais miraculosos que Deus fez lá no Egito. E uma coisa só para a gente poder introduzir aqui, antes da gente começar, que às vezes a gente fala assim, foi 400 anos de escravidão, ou dependendo do ponto de vista, 430, porque a gente tem essas duas referências. Nós temos uma referência de 430 anos e nós temos uma referência de 400 anos. Só que essas duas referências, irmãos, não é que a Bíblia entra em contradição, porque de quando foi feita a promessa, quando Deus já revelou isso para Abraão, né, que o povo seria peregrino em terras estranhas, foi antes do nascimento de Isaac. Então, no momento da promessa, se cumpre um período de 430 anos, mas depois do nascimento de Isaac, aí se conta 400 anos. É por isso que a gente vai ouvir essa divergência: 430 anos ou 400 anos de escravidão? Só que a gente precisa entender que não foi 400 anos de escravidão, tá? 400 anos eles ficaram no Egito, só que eles não entraram no Egito como escravos. Eles entraram no Egito convidados, né? José estava ali como governador, rogou a Faraó em favor do povo e o Faraó permitiu. Então a escravidão não foi 400 anos de escravidão, foi 400 anos eles no Egito, mas não de escravidão, porque a primeiro ponto eles não entraram como escravos, eles foram convidados para entrar. Até aí tudo bem? Então não é certo a gente falar que foi 400 anos de escravidão, tá? Foi 400 anos no Egito, mas não de escravidão. Precisamos entender isso aí. A gente não consegue pontuar a partir de que tempo que passaram a ser tratados como escravos. Porque a gente precisa entender que foi convidado, foi dada uma terra boa para eles, a terra de Gósen, e lá eles ficaram. Eu mandei até 2 mapas lá no grupo. Aqueles 2 mapas que eu mandei no grupo, é importante, tem gente que não conhece. Tem um mapa que é o que hoje todas as igrejas aceitam, que tem a peregrinação deles ali. Está mostrando a peregrinação. E tem o segundo mapa que eu mandei. Aquele primeiro mapa, ele tem alguns pontos que são falhos, porque aquilo ali é uma trajetória de turismo. Então, assim, para eles refutar aquele primeiro mapa, vai ser muito prejudicial, porque vai mexer com a parte de turismo que tem lá em Israel hoje. Então eles não aceitam. O segundo mapa foi uma pessoa que, estudando a palavra de Deus e juntando os fatos, chegou a uma conclusão que tinha alguns pontos ali que estava sendo duvidoso. Então ele faz um cronograma certinho de todo o processo da peregrinação do povo de Deus. E aí a gente vê respaldo na Bíblia. Mas, porém, por que não aceita? Porque vai mexer com muita coisa, tá bom? Mas a gente, como está dentro de uma sala de aula, é importante saber que existem 2 mapas. Depois eu vou até mandar um áudio lá no grupo, explicando a diferença de um e do outro. É que hoje eu não tenho acesso aqui, só se alguém me prestar o celular aí. Acho que posso pegar o da minha esposa? E os irmãos que estão no grupo? Se os irmãos conseguirem dar uma olhadinha no grupo aí, rapidinho. No grupo do estudo, tem esse primeiro mapa aqui, ó. Dá para todos verem aí? Hã? Como assim? A câmera não precisa. Não, você chama. Aqui, ó.
Esse primeiro mapa vai falar que eles ficaram no Monte Sinai aqui, só que esse território aqui, ó, é território do Egito. Esse território aqui é território do Egito. Aqui tem aqueles dois braços de água, né, que é, ó, Suez, Golfo de Suez e o Golfo de Acaba, né? E aqui a gente sempre ensina que o povo de Deus passou pelo Golfo de Suez. Só que na verdade eles passam aqui, ó, pelo Golfo de Acaba, e aqui, ó, onde é a Arábia, que tem uma parte do Monte Sinai. Como que eu sei dessa segunda parte? Porque é o que o apóstolo Paulo ele vai citar em Gálatas. Ele vai citar em Gálatas que o Monte Sinai fica na Arábia e não no Egito. Só que hoje, quando o pessoal vai fazer turismo, eles vão no Sinai que fica no Egito. Tá? E isso aí, mas o pastor está falando, mas não tem ninguém de peso que fala. Irmãos, se você começar a pegar estudo de professores sérios, que não tem nenhuma preocupação em puxar a sardinha para alguma instituição, eles vão falar isso daí. A gente tem, por exemplo, o doutor Eduardo Reis, ele fala sobre isso. Aquele que é do debate, o César Cavalcante também fala sobre isso, tá? Ele fala que tem duas partes que faz parte do Sinai, uma que está no Egito e uma que está na Arábia, tá? Então a Arábia, essa parte que está na Arábia, ela fica nesse aqui, ó, do lado do Golfo de Acaba, que quem trouxe essa, deixa eu achar aqui agora. Quem trouxe essa revelação está até no mapinha, no segundo mapinha. Rota segundo Ron Edon White. Ele não é arqueólogo, mas ele é alguém que é apaixonado pela palavra de Deus, estudioso, e foi atrás e ele viu essa diferença. Tá? Então, esses dois golfos são entradas do mar que tem na parte seca da terra, que não é tão profundo assim. Tá? Porque aqui embaixo está o Mar Vermelho. Depois os irmãos vêem lá no mapinha com mais calma, os irmãos vão entender. Só que o relato verdadeiro é esse segundo mapinha aqui. Aonde eles ficaram acampados foi já no território da Arábia, não no Egito. Tá? Porque a gente até precisa saber bem isso aqui, porque eles vão fazer um percurso saindo do Egito, né? Então, se eles fazem esse processo saindo do Egito, eles vão ficar. Não tem lógica eles ficarem acampados dentro do Egito, eles vão sair do Egito. E quando a gente vê eles na Arábia, faz mais sentido para aquilo que a gente está estudando. Os irmãos estão entendendo? Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre o tabernáculo. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 25. Os irmãos entenderam essa questão do mapa aí? Minha intenção não é deixar ninguém confundido, irmãos. Tá? Porque assim, a gente precisa saber isso daí, porque vamos supor que Deus prepara para algum de nós aqui ter a oportunidade de ir lá para Israel. Então, quando você chegar lá, você vai ver o guia turístico falando, e se você perguntar para ele como foi o caso de um relato que eu vi há bastante tempo atrás, que o doutor Eduardo Reis perguntou para um guia turístico, ele falou, não, de fato é verdade, não foi aqui, foi lá, mas é que aqui já faz parte de todo o processo ali do turismo. Então, o turismo passa por ali, não tem como mudar isso. Tá? Então isso daí é interessante porque as pessoas não sabem, é importante a gente saber. Então, livro do Êxodo, capítulo de número 25, na verdade, né? Livro do Êxodo, capítulo de número 25. Cadê? Versículo 1 em diante. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarei a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro, prata e cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, peles de carneiro, tinta vermelha, peles de texugos e madeiras de cetim. O 6 agora. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso. O verso 7. Pedras
sardônicas, pedras de engastes para o efote e para o peitoral. E me farão santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar como modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o farei. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né, desde o primeiro modelo do tabernáculo, a gente vê Deus ele tendo uma exigência em mostrar algo e querer que a gente reproduza aquilo que Ele mostrou. Isso mostra que Deus está no controle, e isso também mostra que tudo que a gente faz para Deus não é coisa de invenção de homens, mas é algo que é direcionado pelo próprio Deus. Então não é alguém que dormiu um dia e acordou no outro dizendo vai ser assim, assim, assim. Não, foi algo que o próprio Deus ele deu as diretrizes como que teria que ser feito. Então nós precisamos entender que o tabernáculo, o templo, eles são uma representação do Jardim do Éden. Quando a gente olha para o Jardim do Éden, você vai ver que o Jardim do Éden já é um tipo de tabernáculo, né? Você vai ver que ele é cercado por 4 rios, então ele tem aquele cercado se torna quadrado. A gente vê que o Jardim do Éden também na tipologia representa a Nova Jerusalém, claro que de uma forma bem mais rasa, mas representa, por quê? Por ser quadrado, tem 4 rios que cercam. E a gente sempre vê Deus cercando algo que Ele quer proteger. E o tabernáculo foi assim. Deus ele fecha o tabernáculo, separando ali o átrio, né, de todo o contato com o povo que estava fora. Então tinha o átrio, depois o lugar santo e o lugar santíssimo. E é isso que a gente vai ver hoje. Aqui a gente tem um tabernáculo. Aqui a gente tem a Arca da Aliança. Aqui a gente tem os 3 utensílios da arca, do santuário, do templo, né? E hoje a gente já começa a falar com um pouquinho mais, usando um pouquinho mais de símbolo, e isso vai ajudar bastante a gente entender algumas coisas. E aí os irmãos vão ver que não é de forma aleatória. Quando a gente olha para o jardim no Éden, a gente já vê uma sombra do que seria o tabernáculo. Quando a gente vê o tabernáculo, o templo, a gente já vê uma forma específica de como seria o tratamento de Deus no corpo do ser humano. Aqui é o ser humano, irmãos. Aqui é o corpo do homem, aqui a alma e aqui o espírito. E a gente vai ver que tem uma ligação com o templo, com o tabernáculo. Por isso que Deus, quando Ele dá a forma que teria que ser feito o tabernáculo, os utensílios na forma que teria que ser colocados os utensílios, porque já era já estava assinalando como que seria o tratamento dentro do ser humano. Isso faz para nós com que venha ter um entendimento claro do que é uma teologia sistemática. Uma teologia sistemática faz com que a gente entenda todos os processos da salvação, tanto o processo da salvação como o processo de Deus, para poder trabalhar com o ser humano. Poucas pessoas sabem, mas a entrada do tabernáculo, ela tinha 4 colunas. Essas 4 colunas se tornavam em 2 portas. E na entrada do lugar santo, tinha 5 colunas. E tudo isso tem uma representação, tem um significado. Por isso que a gente precisa estar muito atento naquilo que a gente está estudando, porque isso aqui vai ajudar muito cada um de nós a entender a palavra de Deus e entender a forma que Deus está trabalhando, né? Quando você olha
no tabernáculo e você vê os utensílios que estão expostos no tabernáculo, você vai entendendo a forma que Deus ele vai operando. Por quê? Porque a salvação, assim como o conhecimento, ela é gradativa. Por que eu falo que ela é gradativa? Porque a gente sabe que a nossa salvação ela acontece primeiro no Espírito. Não sei se os irmãos todos aqui já ouviram falar sobre isso, mas começa no Espírito. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus ele vem habitar no nosso Espírito. O Espírito Santo de Deus habita no nosso Espírito. A nossa alma, ela precisa ser moldada segundo a palavra de Deus, tá? E o nosso corpo, ele vai começar a apresentar sinais. Então, quando a gente olha para o tabernáculo, a gente vai ver que o acesso das pessoas para o lugar santo do santo, que é onde Deus está, então o processo tem que ser de fora para dentro. Quando fala de relacionamento humano, o homem se aproxima de Deus de fora para dentro, e Deus vai trabalhar no homem de dentro para fora. Então o homem vai se aproximar de fora para dentro. Aqui está o povo, tá? O povo ficava aqui, ó. Para o povo passar, ele tem que passar por essas 4 colunas. E aí a gente tem a luz do que seriam as 4 colunas. E o que seriam as 4 colunas? Os 4 evangelistas do início do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Então, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Chamamos de os 4 evangelhos, né? Na verdade não são 4 evangelhos, é um evangelho só, mas de 4 pontos de vista diferentes. 3 sinóticos, que tem o mesmo ponto de vista, e o evangelho segundo escreveu João não é sinótico, porque ele vem de forma totalmente diferente desses 3 pontos de vista aqui. A preocupação de João não é falar de genealogia, né? Não é mostrar Jesus como rei, mostrar Jesus como homem perfeito, não. A gente olha lá, quando a gente vê o querubim, com aquelas 4 faces, face de homem, face de touro, face de águia, né? E a gente, de leão, a gente vai ver que tem uma representação para os 4, pelos 4 evangelhos. E aqui a gente vê, né, essa manifestação nessas 4 colunas que estão no início, na entrada do tabernáculo. Para que o povo possa ter acesso àquilo que Deus determinou de relacionamento, o povo precisa passar pelos 4 evangelhos. Aí você entende. Ninguém consegue conhecer Jesus, irmão, se não passar pelos evangelhos. Os evangelhos é a porta de entrada. A gente vai conhecer Jesus através daquilo que foi relatado nos evangelhos. Então, daqui você vai conhecer. Você vai ver o nascimento de Jesus, vai ver os cumprimentos das profecias. Você vai ver Jesus operando sinais. Você vai ver Jesus morrendo, ressuscitando, né? E ficando 40 dias com os homens, fazendo promessa da descida do Espírito Santo. Então, para a gente ter acesso a Jesus, a gente precisa passar pelo Evangelho. Ninguém consegue ter acesso a isso que está aqui dentro, que está guardado e protegido por Deus, se não tiver primeiro acesso pelos Evangelhos. Então, isso daqui, irmãos, é muito bom a gente ter na nossa mente que o relacionamento do homem para com Deus é de fora para dentro, e o de Deus para com o homem é de dentro para fora. Deus trabalha de dentro para fora, mas o homem, ele se aproxima de fora para dentro, porque para ele poder entrar, ele precisa passar por essas quatro colunas. Você gostou de entender? Aí dentro o senhor colocou aí, como que o senhor colocou aí, os objetos aí, mais para baixo é o quê? São 5 colunas. 5 colunas e aqui a pia de bronze. Aí o homem passa pelas colunas aqui. Ele passa pelas 4 colunas Evangelho, né? que representam os evangelhos. Só que quando você passa pelo evangelho, só te dá acesso ao altar de sacrifício e pia. O conhecimento dos evangelhos só vai possibilitar para qualquer ser humano acesso ao altar de sacrifício e à pia. Por quê? Porque os evangelhos falam de Jesus e falam do sacrifício de Jesus. Então você vai entender
que você precisa, para ter um relacionamento com Deus, passar pelo sacrifício de Jesus. Ou seja, reconhecer que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário, mesmo inocente, morrendo a nossa morte, para que nós possamos viver a vida dele. Então você passa pelo altar de sacrifício. Saindo do altar de sacrifício, você tendo na sua mente a compreensão da importância do que Jesus fez na cruz do Calvário, aí você começa a estar apto para passar pela pia de bronze. Tá? Aqui, tanto o altar de sacrifício como a pia, os dois são de bronze, e bronze está ligado com redenção. A pia de bronze, ela tem um significado importante. A gente depois vai falar com mais detalhe. Vai ter uma matéria que a gente só vai falar sobre o altar, sobre o tabernáculo. Então a gente vai falar com mais detalhe. Hoje eu estou dando só uma pincelada nisso aí para a gente entender o que foi entregue lá no Monte Sinai para o povo de Israel, porque a intenção de Deus sempre foi fazer de Israel uma nação sacerdotal. Israel era para ser sacerdote para as nações, mas Israel não quis. Israel negou isso aí. Israel negou. Era para Israel ser uma nação sacerdotal, não ia ter só uma tribo, ia ser a nação de Israel. Toda a nação de Israel era para ser sacerdote para as outras nações, e eles não quiseram, eles recusaram. Aí o que acontece? Deus tira uma tribo, que é a tribo de Levi, porque tem aquele período que Moisés sobe ao monte, fica 40 dias lá. Quando ele desce, o povo já estava adorando o bezerro de ouro, e o povo adorando o bezerro de ouro, a única tribo que não se contamina é a tribo de Levi. Então passa a tribo de Levi ser da onde vai sair os sacerdotes. E aí o povo vai clamar por um mediador. O povo vai falar: Moisés, fala você com Deus, e o que Deus falar para você, você fala para nós. Então o povo está pedindo um mediador, mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus, Deus falou para Moisés: fala para o povo se santificar e subir ao monte, porque Deus ia fazer da nação uma nação sacerdotal. Então a gente vê uma representação muito rasa. Quando você vê uma tribo sendo sacerdote para 11, era o que Deus queria, que a nação fosse sacerdote para todas as nações. Então a gente era um modelo ali, mas não era a vontade de Deus que ficasse uma tribo, era que ficasse a nação toda, tá? Então você entende sobre o sacrifício, você passa pela pia de bronze. A pia de bronze mostra que depois de todo o trabalho que você tem na obra de Deus, você precisa se limpar, porque o que vai ser feito a partir do momento que você passa por essas 5 colunas, daqui para dentro, você não pode fazer com as mãos sujas. Isso daqui implica para pessoas que já não têm mais o temor de Deus, e mesmo na prática do pecado, ela faz os trabalhos, por exemplo, adoração, comunhão, sem ter o temor de que ela não pode passar para dentro desse véu se ela não passar pela pia. E o que representa a pia de bronze? Se o altar do sacrifício representa a cruz de Cristo e o sacrifício de Cristo, a pia de bronze, que fala aonde o sacerdote lava as suas mãos, quando Pedro fala assim: mestre, eu não sou digno de ter os meus pés lavados pelo Senhor, eu tenho que lavar os seus pés. Jesus repreende Pedro ali. Ele vai falar: mas vocês já estão lavados pela palavra. A pia de bronze representa a palavra de Deus. Então, depois que a gente passa pelo altar de sacrifício, a gente tem acesso à pia de bronze. O que seria a pia de bronze? A palavra, irmãos. Porque só depois que você ficar apto aqui, deixar sua vida ser moldada pela palavra, é que você vai ter autoridade e legalidade para poder entrar no lugar santo. Tá? A gente não pode pegar atalho, não tinha atalho aqui. Não pode pegar atalho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque um dos sinais de uma igreja fraca é uma igreja que vê os membros praticando o pecado e quem está na liderança não tem preocupação de disciplinar, de corrigir. Aí a pessoa exerce todas essas funções de adoração, de comunhão, mas na prática de pecado.
Todos nós somos pecadores, né? Só que uma coisa é você pecar. Por exemplo, a gente peca em palavras, em pensamentos, em atitudes. Quando você sabe que uma coisa é certa e você não faz, você está pecando, porque aquilo ali é omissão. Uma coisa é você pecar de forma involuntária. Paulo ele fala, o bem que eu queria fazer eu não faço, e o mal que eu queria eu estou sempre fazendo. E tem coisas que a gente não tem controle. Por quê? O poder do pecado opera na nossa carne. Quando a gente está na matéria de armatologia, que é a doutrina do pecado, a gente vai esmiuçar essa questão. Então, por mais que a gente já aceitou Jesus, por mais que a gente foi selado com o Espírito Santo, mas o poder do pecado, ele atua na nossa carne. É por isso que mesmo a gente servindo a Deus, a gente precisa se policiar, vigiar muito, porque vem pensamentos ruins, vem pensamentos pecaminosos, e a gente tem que repreender. Porque primeiro, né, a seta ela vem no ouvido, a mente, se você deixar entrar no coração, você vai fazer com que aquele pecado ganhe forma, e a partir do momento que ganha forma, é que ele é convidado por Deus. Então, vem alguma coisa que não agrada a Deus, o nosso papel é repreender. Deus, eu repreendo essa seta maligna, eu sei que desagrada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente não deixar ser lavado pela palavra, irmãos, a gente não consegue discernir o ambiente que a gente está. E aí a gente acaba aqui praticando coisas dentro desse lugar, cultuando a Deus, mas Deus não aprova. Aí os irmãos já vão ter um pouco de luz. Quando a gente vê a carta às igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, Jesus chega para uma igreja e fala: eu conheço as suas obras, tem nome de quem está vivo, mas está morto. Então a questão ali não é que não estão fazendo, estão fazendo. Só que Deus não está aprovando, né? Então tem muita gente que está fazendo, irmãos, só que não está sendo aprovado por Deus. Então, tem um caminho a ser percorrido, tem um caminho que nós precisamos caminhar para que a gente seja aprovado por Deus. Então, não é fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu penso que é certo. Por isso que é importante a gente estudar o Pentateuco. E o Pentateuco, a gente sempre falou isso nas outras aulas, o Pentateuco ele é a base, né? Ele é o alicerce. Se você pular, não entender o Pentateuco, irmão, para você ter um entendimento do restante da Bíblia já é difícil. O livro do Gênesis, ele fala da genealogia das nações, ou da origem das nações. Então você vai começar a ver como é que as nações estão surgindo para ver o livro do Gênesis. Livro do Êxodo, você entende coisas como essa. Livro de Levítico, você já vai entender sobre rituais, aquelas leis que a gente comentou sobre leis civis, leis religiosas. Qual foi a lei que Jesus aboliu, que já vai ser a partir da próxima aula, a gente já vai entrar no livro de Levítico. Então a gente já vai se aprofundar um pouquinho mais nas festas, e a gente vai ver a importância das festas, para que o povo não se esqueça daquilo que foi feito. Pastor, essa situação aí da pia, eu acho que talvez pode ser que saia um pouco do tema aí, mas se sair depois o senhor, a pia, a água, né? A gente entra e passa ali pelo sacrifício e vai até a pia, que significa aí, simbolizando a palavra. Sim. É o mesmo texto que Jesus fala lá, que agora quem testemunha quem testifica é a água, o sangue e o... Está em Pedro, está em João, né? Das epístolas, que na terra são 3 que testificam. Isso. Aí ele fala da água, do sangue e fogo, não? Eu não lembro o texto de cor, mas eu sei que eu acho que está em João, em uma das caixas. É o Evangelho de João mesmo. Não é? Ele está na epístola. Aí ele fala que no céu são 3 que testificam. São 3 que testificam na terra. Seria essa, porque ali o Senhor, a gente entra pelo sacrifício, chega na água, seria essa situação aí também? Não seria essa situação, porque é que eu queria achar o texto aqui, porque aí a gente vai ver no contexto que ele está falando justamente, dando o exemplo daquilo que aconteceu com o povo no percurso do deserto, para eles poderem saber do que se testifica. Por exemplo, o batismo lá no deserto foi no monte. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 10, que o povo foi batizado nas nuvens. Então por isso que faz essa simbologia. Quando traz essa alusão de que são 3 que testificam na terra e 3 que testificam no céu, isso aí é mais para a gente trazer a importância do sangue, né?
Porque ali é um texto que está falando sobre perdão e está falando sobre a remissão no sangue de Cristo. Então ele vai deixar bem claro que são três objetos que testificam na terra. Isso daí tem mais a ver com sinais que identificam uma igreja que está ativa na vontade de Deus, diferenciando ela de uma igreja que está dormente, que já não está mais agradando a Deus. Porque a gente sabe que tem alguns sinais que mostram uma igreja ativa. E uma delas eu esqueci o nome agora, quando se trata de batismo e ceia, eu esqueci como é chamado isso na igreja. Mas é trazendo mais para esse lado, para falar, para mostrar essa diferença acerca da igreja ativa, que ela precisa estar ativa, mas por intermédio desses três elementos. Então esses três elementos não podem ser ignorados dentro do ambiente de culto. Por isso que a gente fala da lavagem através da palavra. Como que eu sei que uma igreja não é verdadeira? Uma igreja que não leva a sério o sacrifício de Cristo e uma igreja que não é lavada pela palavra. Uma igreja que está dentro desse percurso, que é 1 João 5,7. 1 João 5,7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam. Isso, quando você lê a epígrafe do capítulo 5, está falando a fé em Jesus e as suas consequências. Mas assim, não tem ligação direta com o que está sendo falado aqui. Mas mostra a característica de uma igreja verdadeira ativa em Deus, que Deus está provando. Porque uma igreja que não tem compromisso com a palavra e que ela não leva a sério o sacrifício de Cristo, é uma igreja que não é verdadeira. Por isso que eu falei que a gente, como liderança, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode permitir que a igreja em si, ela se envolva nas coisas de Deus, mas levando uma vida leviana. Então, por isso que tem a questão da repreensão. Precisa ser repreendido, irmão, está em erro, está em pecado, tem que ser repreendido. Por quê? A palavra lava, é a teia de bronze. E só aí você vai ter acesso a essas 5 colunas que vai fazer separação do átrio do lugar santo. E essas cinco colunas, ela tem um exemplo parecido com essas 4 colunas, que é acesso ao átrio do tabernáculo. Se aqui os 4 evangelhos, aqui falam dos 5 ministérios. Porque para ter acesso aqui, a gente tem que ser sacerdote. Aqui não. Aqui o povo tem acesso. Mas para ter acesso ao lugar santo, tem que ser sacerdote. E para mim poder ser sacerdote, eu tenho que estar debaixo dos 5 ministérios. Então a gente falha se a gente ignorar os 5 ministérios, né? Apóstolo, pastor, evangelista, mestre. Qual que é o outro? Alguém lembra? Profeta. Então, se a gente não estiver dentro, enquadrado nesses 5 ministérios, a gente não está debaixo de uma unção sacerdotal. Porque a partir do momento que você rompe esse véu, você tem acesso a esses 3 objetos que estão no lugar santo. Aí a gente tem a mesa do pão da proposição, e esse pão são 12 pães que tem ali, e eles eram comidos uma vez por semana. Então, uma vez por semana era trocado. É alimento de sacerdote. Davi tem acesso, mesmo não sendo sacerdote, Davi tem acesso. Davi tem acesso. Quando se a gente pegar para estudar personagens da Bíblia, a gente vai ter personagens como Davi que ele rompe algumas barreiras, ele quebra alguns protocolos. E não é o único. A gente vê vários personagens na Bíblia que eles se destacam em algum momento da sua vida. Por quê? Porque em fases da vida deles, eles dão um tipo de Cristo, né? Então, quando você vê a mesa do pão, é alimento de sacerdote. O candelabro, que representa o Espírito Santo, quando você vê o candelabro e a mesa e a tampa da arca, são os únicos elementos que são de ouro, completamente de ouro. Os outros objetos não, já tem madeira de acácia. Mas os únicos que tem, que é 100% ouro, é o candelabro e a tampa da arca. São totalmente de ouro. E isso também tem um significado, porque em cima da tampa se manifesta a glória de Deus.
E o candelabro representa o próprio Espírito Santo. Quando a gente começa a estudar e a gente vê esse utensílio, quando a gente vê o candelabro, a gente vai ver que ele tem 6 hastes e uma central. Essas 6 hastes, ela tem 3 gomos de amêndoa em cada uma dessas hastes. Ó, aqui fica até mais fácil para a gente ver, fica maior. Claro que isso aqui é bem simples porque é lá da Ponte de Sargento, né? Mas se fosse mesmo a original, ela tem 3 gomos em cada uma dessas hastes, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e na central ela tem 4 gomos. Porque a central, além de estar falando de Cristo, que a gente sabe que a haste principal é Cristo, ele está trazendo de forma notória os 4 evangelhos. Aí você vê que a mesma aplicação que a gente tem no tabernáculo, a gente tem na menorá, a gente tem no candelabro. Porque eu só tenho a revelação completa de Cristo por intermédio dos evangelhos. E por que tem 3, a gente fala 3 brotos de amêndoa? Porque representa os frutos. Então, de um lado ele fala de dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, né? E do outro lado ele fala de frutos, que é Gálatas, que fala da obra da carne e do fruto do Espírito. Quando a gente olha para a menorá, a gente vê uma representação do cristão. O cristão ele precisa ser equilibrado. Ele tem na haste principal os 4 evangelhos, que são as 4 amêndoas, então é a palavra. Quando você está alicerçado na palavra, você produz fruto e dom. Porque alguém que só produz dom é alguém defeituoso. Alguém que só produz fruto é defeituoso, não está completo. Quem tem dom se gloria dos dons, mas não corre atrás do fruto. Quem tem fruto se gloria do fruto, mas não corre atrás dos dons. Só que o que Deus quer de nós é que sejamos completos, que tenhamos palavra, dons e fruto. Porque só assim nós vamos manifestar o Espírito Santo na sua plenitude. Então, quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão? É uma pessoa que tem dom e tem fruto. Então, às vezes, a gente fala que a pessoa é cheia do Espírito Santo porque a pessoa tem dom. E, na verdade, se torna uma pessoa defeituosa, imperfeita. Porque quem tem só dom, irmãos, você vai ver de forma comum pessoas que fluem muito do dom, mas o testemunho daquela pessoa é terrível. Porque só se preocupou com o dom. E você vê uma pessoa que manifesta os frutos, o testemunho da pessoa é impecável, mas é uma pessoa que já caminha mais para o lado da incredulidade, já não acredita no poder de Deus, é uma pessoa mais fria. Então a gente precisa se preocupar em ter dons e ter frutos. Por quê? Porque isso daí vai manifestar Cristo para o próximo. Por quê? Lembra a gente iniciou a aula falando que o poder de Deus é para atrair o ímpio? Então o poder de Deus atrai o ímpio, fala da libertação. Então eu preciso me preocupar em ter dom, porque através do dom que é manifesto na minha vida, eu alcanço o ímpio. Mas através do fruto do Espírito que eu produzo, aquele que se converteu permanece, porque não se escandaliza. Por isso que precisa andar junto o dom e o fruto. Se o dom e o fruto não andar junto, irmãos, a gente vai ter essa questão de, além da pessoa ser uma pedra de tropeço para outra, vai estar sempre gerando pessoas que são, como é que pode falar? Que oscilam na fé, pessoas que não conseguem ficar firme. Por quê? Porque está olhando para aquilo que é modelo, e aquilo que é modelo não traz para ela o que ela procura. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu mostrar aquilo que eu estou falando na prática. Jesus ele ensinava e ele fazia. Esse é o mestre. O mestre é aquele, não é aquele que manda, é aquele que ensina e ele te mostra como fazer. Esse é o bom mestre. Jesus fazia isso, ele ensinava com palavras, mas ensinava na prática como é que isso tinha que ser feito. Então, só para a gente recapitular,
A partir dos evangelhos você tem acesso ao altar de sacrifício. O altar de sacrifício vai te possibilitar a passar pela pia de bronze. A pia de bronze fala da lavagem através da palavra, porque o que nos limpa é a palavra. Trazendo de ponto de partida que o homem se aproxima de Deus de fora para dentro. E Deus se manifesta na vida do ser humano de dentro para fora. Daqui você tem acesso ao lugar santo e do lugar santo você tem acesso ao Santíssimo. Tá? Enquanto você está trabalhando de fora para dentro, Deus está trabalhando de dentro para fora. Aí nós vemos agora essa representação aqui do homem. Depois a gente vai falar com mais clareza acerca do que a Bíblia fala sobre o homem natural, carnal e espiritual, mas isso aí a gente vai falar na matéria de armatologia. Então, quando o homem está tendo esse acesso de fora para dentro, Deus automaticamente já está trabalhando nele de dentro para fora. Porque o que vai fazer com que o homem se aproxima de Deus é o Espírito Santo que já está trabalhando. Porque enquanto você está ouvindo algo acerca de Deus, alguém te convidando para ir para a igreja, o Espírito Santo está trabalhando aqui, ó, sobre você. Ele está trabalhando aqui. Só a partir do momento que você tem acesso ao altar de sacrifício, que você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Então, se ele trabalhava sobre você, agora ele trabalha através de você. Enquanto você está caminhando no mundo visível, de fora para dentro, no mesmo, é instantâneo, no mesmo momento Deus está trabalhando em você de dentro para fora. É por isso que, se essas duas coisas estiverem juntas, em harmonia, você vê aqui, ó, em quem está fora, o seu lado exterior, sinais de uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Cristo. A pessoa muda o jeito de andar, o jeito de falar, tudo muda. E aqui a gente vai entender. Entre o espírito e a alma existe o coração. E entre a alma e o corpo existe a mente. Esse coração que está entre o espírito e a alma é o véu que está aqui, ó, do lugar santíssimo para o lugar santo. Para que Deus venha romper o que Ele já fez no espírito e transmitir isso para a alma, esse véu precisa ser rompido. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o céu rasga de cima para o véu rasga de cima para baixo. Esse é o processo. Ele vai trabalhar no seu coração. Rasgando esse véu, é o coração quebrantado que vai deixar a alma ser moldada. Porque na alma está o sentimento e a vontade do intelecto. Vem da alma. Só que isso só pode ser moldado através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai aperfeiçoando a sua alma. Quando você aceita Jesus, o seu espírito nasceu de novo, ele foi restaurado. Por isso que a Bíblia fala, quem nasceu do Espírito, esse não peca. Está nas epístolas de João. Aí você fala, poxa, eu nasci da água do Espírito e sempre estou deslizando, pisando no tomate e tal. Por quê? Porque nós temos que entender como que a salvação funciona, como que ela trabalha. É o mesmo processo do tabernáculo, é o processo da salvação. Primeiro no Espírito, depois na alma e por último no corpo. Porque o trabalho de restauração do corpo é o último. É o último. Primeiro precisa acontecer o do Espírito e depois o da alma. Porque quando a sua alma estiver moldada pela palavra de Deus, isso vai reproduzir aqui no corpo. Os 5 ministérios que nós temos aqui, ó, que te dá acesso ao lugar santo, ele tem uma ligação muito forte com os 5 sentidos que a gente tem no nosso corpo. Então, se você entender que o seu corpo não tem mais que ter impulsos somente moldado pela vontade, mas ter impulso moldado pelo Espírito Santo, você começa a fluir nos 5 ministérios. Porque nos 5 ministérios você não faz mais o que você quer. Você faz aquilo que o Espírito Santo te induz a fazer. Essa é a vontade de Deus.
Aí você entende termos, por exemplo, de do apóstolo Paulo dizendo: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque não é mais a vontade de Deus. Ele está no centro da vontade. Centro da vontade. E o nosso maior problema é isso, né? Quando eu falo nosso, eu falo nosso como igreja. Que a gente entende essas coisas, mas a gente não deixa isso acontecer. A gente vai colocando limite. Porque tem um véu aqui, e tem um véu aqui. Esse véu aqui é o véu do espírito para a alma, e aqui tem um véu. Esse véu que tem aqui é o do corpo, que a gente chama de mente, a gente deixar o que a gente ouve, deixar ele moldar. Tiago vai dizer que a nossa alma é moldada através da palavra. Então é você ouvir a palavra de Deus e você colocar na prática. A gente precisa entender, é impossível você viver tudo que a Bíblia ensina para você viver, mas é fácil para nós nos esforçar para viver na prática a palavra de Deus. Eu posso não conseguir viver tudo que está lá, mas é minha obrigação se esforçar para viver na prática tudo aquilo que eu ouço. Então tudo que eu ouço, eu tenho que me esforçar para colocar na prática. Quando eu e a minha esposa a gente se converteu, na época a gente tinha uma renda extra que a gente fazia através de pirataria. A gente comprava DVD pirata, a gente tinha gato na luz e tudo mais. Aí o que aconteceu? Um dia nós estávamos no culto e o pastor, numa mensagem, daquelas mensagens bem fervorosas, ele falou: vamos, quem ganha dinheiro de forma ilícita, mexendo com pirataria, quem não pagar, não paga luz. Quando a gente ouviu isso daí, foi como uma flecha. Aí a gente chegou em casa, eu lembro, minha esposa também vai lembrar, a gente tinha a instalação de energia que era feita mesmo pela Bandeirante, e a gente tinha um fio por dentro de casa, que eu tinha puxado de trás do poste. No mesmo dia, cheguei do culto, puxei aquele fio, joguei tudo no chão, que a gente pagava muito alto na energia lá. E a gente tinha, acho que 6 sacolas de DVD, e eu peguei aquelas sacolas de DVD para poder queimar. Aí o pessoal que estava na rua lá falou: não, naquela época o DVD estava em alta. Dá para mim. Eu falei: não, que é maldição para mim, é maldição para o meu próximo também. A gente queimou tudo. Então é você ouvir a palavra de Deus, irmão, e você não querer medir força. Deus pode fazer isso, trabalha só até aqui, a partir daqui não, a partir daqui é do meu jeito, que eu penso, é do jeito que eu aprendi. E isso é errado. A gente precisa ser moldado pela palavra de Deus. A gente tem que deixar a palavra de Deus moldar a gente. Então, se a gente passar por esse processo todo, irmão, acabou. Aí você não vai ter mais problema com o diabo. Quando ele chegar perto de você, você está blindado, porque a palavra de Deus está no seu coração. Você lembra que a gente fala que são palavras de Jesus, mas a gente tem o hábito de reproduzir isso daí, às vezes de forma automática? A boca fala que o coração está cheio. Se a gente deixar esse véu se romper e o Espírito de Deus encher o nosso coração com a palavra de Deus, a nossa boca vai falar, irmão, o que está cheio no coração, que é o que? Palavra de Deus e é de nós. Aí se torna aquele crente que o mundo é chato, né? Nossa, o mundo é chato, irmão, você sabe falar da Bíblia, você sabe falar de Deus, quem quer Jesus na carteira de todo mundo. Ô pastor, mas essa questão que muitas das vezes a gente ouve muitas pregações hoje, a questão de ser vitorioso, não na nossa vida aqui, né? Por exemplo, a gente tem aquele pensamento assim: o irmão é abençoado, mas a pessoa está olhando no poder aquisitivo, na situação. Mas o apóstolo Paulo vai falar, né, que quando a gente padece aqui, mas esse ganho é dentro, né? A gente, puxa, Satanás, você é um coitado, e tá, né? E não é assim, não é desse jeito. A gente fala mensagem triunfalista, né? Você fala que a pessoa tem que vencer em tudo e tudo. Não é assim, não. Você tem que entender que em tudo Deus está no controle. Isso. Paulo falou: eu sei passar necessidade e sei ter abundância. Ou seja, não importa a fase que eu estou vivendo agora, isso não vai colocar uma régua falando se Deus está mais comigo ou está menos comigo. Você entendeu, pastor? Tem aquela palavra que é difícil às vezes, eu acho
para pregar aquela palavra do apóstolo Paulo, por exemplo, quando fala, acho que é Romanos 8,35, que fala ali que nós somos perseguidos, atribulados, tal, aquelas coisas todas que um olha para o outro assim e fala, mano, você tá ruim, cara, você tem que orar mais. E o cara por dentro dele, ele tá fervendo na unção de Deus, está glorificando, mas né, tipo assim, dentro de nós estamos vivendo o reino, né? Sim, porque até mesmo essa ideia de triunfar parte a partir do ponto de vista de que Jesus falou. A Bíblia fala que Jesus nos abençoou com toda a sorte de bênção. Então, em Cristo, nós já alcançamos os lugares altos. Se as nossas bênçãos estão nos lugares altos em Cristo, porque está no trono com Ele, agora a gente precisa saber como que a gente vai alcançar isso daí. Ah, pastor, mas e o que tem a ver isso com uma vida próspera na terra? O que tiver para acontecer na terra vai ser consequência, mas a gente precisa entender que tem discípulos de Jesus, isso trazendo para a igreja, que serão como José de Arimateia, que serão como Nicodemos, terão destaque, poder aquisitivo bom, mas vai ter discípulos de Jesus que são como Pedro, que são como Paulo, que o ministério dele é mais preso do que solto. E você vai colocar um nível, irmão, falando que um tem mais Deus e outro tem menos. Hoje a gente tem essa mentalidade: se Deus é na minha vida, eu tenho que ser próspero em tudo, eu tenho que ter carro. Não é, não. É tão negativo isso daí, porque quem é que promete riqueza na terra? Satanás. Quando ele pega Jesus e fala: se me prostrado me adorar, eu darei toda a riqueza na terra. Então a gente tem que tomar cuidado, que quem tem uma responsabilidade de oferecer riqueza da terra é o nosso inimigo, o nosso adversário. Porque aonde está a riqueza do homem, ali está o coração. E se o nosso coração estiver na riqueza terrena, irmão, já perdeu o céu, mas já perdeu o céu. Nós precisamos ter a mente de Paulo, que Paulo fala assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, eu tenho que entender que aonde eu estiver, eu acho que a gente falou isso na aula de bibliologia, a gente comentou alguma coisa sobre isso. Aonde eu estiver, eu tenho que entender qual é o meu propósito naquele lugar. Por que Deus me levou para lá? Por que eu estou vivendo esse momento? Hoje é comum a gente ver assim, a pessoa, por exemplo, foi parar no hospital, por algum motivo lá, a pessoa está internada lá, ou alguém da família está internado. Você já viu que tem gente que fala assim: não, você precisa ver que Deus está te amassando porque quer que você pregue lá. Alguém já ouviu falar isso daí, né? Eu já ouvi falar isso aí. Então a gente precisa entender, no lugar que Deus nos levar, irmão, ali tem uma alma que precisa ouvir de Jesus. Quem a gente menos espera é quem está mais sedento para ouvir falar de Jesus. Então a gente precisa entender isso daí. Os irmãos até aqui estão entendendo? Sim? Então a gente agora vai ler o capítulo 40 do livro de Êxodo, do versículo 21. Capítulo 40, a partir do versículo 21. E a gente vai entender agora algumas coisas acerca de como que foi organizado os utensílios dentro do templo. Porque assim, ó, eu posso chegar aqui para os irmãos e falar assim: ó, Deus trabalha de dentro para fora, o homem se aproxima de fora para dentro. Mas é com base no que a gente fala isso daí? Então a gente precisa ver na Bíblia qual é a base que nos faz entender que Deus trabalha de dentro para fora. Alguém pode ler o versículo 21 do capítulo 40? Introduziu a arca no tabernáculo, retirou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Então o primeiro princípio que foi colocado dentro do tabernáculo foi a arca. Agora a gente entende por que a gente tem essa ideia de que Deus trabalha de dentro para fora. Porque se o texto falasse que cronologicamente foi colocado primeiro o altar de sacrifício, mudava tudo isso. Não, Deus trabalha de fora para dentro. Mas a gente tem primeiro a arca da aliança, então Deus trabalhando de dentro para fora. Tá? Capítulo 40, versículo 21, fala que o primeiro objeto que foi colocado foi a arca da aliança. Agora a gente olha aí o versículo de número 22. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. O norte.
A mesa é essa daqui, ó. Do lado norte. Aqui tem uma representação muito forte da palavra de Deus, até pela forma que foi estabelecido o período que o povo ficou no meio do deserto, acampado. O povo fica quase um ano acampado nos pés do Monte Sinai. E fica dividido as tribos para dar o formato da cruz. Aí fica 3 tribos aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então, o lado norte tem a mesa que está com os pães da proposição, que fala de comunhão. Então, depois que Deus, a Arca da Aliança representa Deus, até aqui tudo bem, né? Representa Deus. Quando Deus vem trabalhar dentro do nosso espírito, a próxima coisa que vai ficar em destaque na nossa vida é a comunhão que a gente tem com os nossos irmãos. Como que eu sei que Deus habita em mim? Quando eu tenho comunhão. Mesa fala de comunhão. Esses pães que estão aqui representam as 12 tribos. Fala da comunhão. Se os irmãos não tiverem comunhão, aí é complicado. Porque, primeiro, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito. O segundo passo que ele gera em nós é a comunhão. Ó, o terceiro utensílio. Deixa eu ver o verso 23. E sobre ele pôs em ordem os pães, está falando ainda da mesma forma. Verso 24. Pôs também na tenda da congregação o castiçal, defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul. Então, o terceiro objeto é o castiçal, que representa o Espírito Santo, ou seja, os dons espirituais junto com os frutos do Espírito. Quando eu sigo essa ordem que Deus trabalha de dentro para fora, primeiro Deus habita no meu espírito, depois eu tenho comunhão com os meus irmãos, automaticamente as pessoas que estão ao meu redor, elas veem o Espírito Santo fluindo em mim, elas veem tanto os dons como os frutos do Espírito. Aí ela vai falar: essa pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, varão cheio de Deus, irmã cheia de Deus. Mas por que, irmão? Porque tem dom e tem fruto. Deus usa na profecia, mas também tem um bom testemunho, é submissa à liderança, né? A esposa é submissa ao marido, o marido prioriza a família, tudo que vai fazer faz em acordo, nunca toma decisão sozinho, né? Tudo isso fala de uma responsabilidade, né? Então, o primeiro é o Espírito de Deus que vem habitar em nós, depois a mesa dos pães que fala da comunhão. Quando a gente fala do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que traz essa apresentação do candelabro, aqui fala da 7ª manifestação do Espírito, tá? Que a gente vê Isaías falando, né? Se eu não me engano, Isaías capítulo 9 ele fala dos 7 Espíritos de Deus, em Apocalipse capítulo 1 também fala dos 7 Espíritos de Deus. Então, essas 7 facetas do Espírito de Deus começam a atuar dentro de nós. Então a gente precisa, irmãos, conhecer bem essas coisas para a gente saber, porque você percebe que a partir desse ponto de vista, servir a Deus é um pouco mais complicado do que a gente imaginava. Não é só vir para a igreja, levantar a mão e dar glória a Deus e ir embora. Não é, tem muito mais. Só para a gente encerrar essa parte do tabernáculo, o verso 25 fala do candelabro, o verso de número 26, e pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso. Fala desse altar aqui, ó, que está quase colado com o véu que faz a separação do lugar santo do santo. Esse altar aqui representa a adoração. Só pode oferecer uma adoração a Deus quem está sendo conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que nós nos tornamos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Só adora o Pai em Espírito e em verdade quem tem o Espírito de Deus habitando dentro do Espírito dele. Porque nós não sabemos como adorar a Deus. É o Espírito Santo que nos ensina, tá? Então, primeiro a arca, depois a comunhão, depois o revestimento do Espírito Santo, a manifestação dos dons e dos frutos, e depois a adoração perfeita. Você está percebendo que pela cronologia de Êxodo,
nós estamos vendo Deus trabalhar aqui dentro e para fora. Então é importante nós guardar isso na mente. Sempre o homem para Deus é de fora para dentro, de Deus para o homem é de dentro para fora. Tá bom? Verso de número 28. 28 não, verso de número 29. E pôs o altar no holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara. Tá, na nossa Bíblia, todos está escrito altar de holocausto? No versículo de número 29. E pôs o altar do holocausto? Todos está escrito altar do holocausto? Aqui no meu celular está escrito altar para ofertas. Isso. Tem mais alguém que está assim? Ó, aqui a gente vê 6 objetos: altar, pia, mesa, candelabro, altar de novo. Esse altar aqui, ó, é o mesmo altar que está diante do altar de Deus, tá? Do trono de Deus. Quando você vê os 24 anciões pegando as orações, colocando numa salva e levando até o altar que está lá é o mesmo altar que estava dentro do tabernáculo. O tabernáculo, os objetos do tabernáculo, a gente precisa ver que foi uma revelação que Deus deu depois que existiu o céu. Então, quando queima o incenso aqui, só da adoração agradável a Deus, é o mesmo altar que está diante do trono de Deus. Tá bom? Só para a gente ter isso aqui. Aqui fala de 6 objetos. Na Bíblia está falando, nessa tradução, está falando do altar de holocausto. Mas aqui não é altar de holocausto, aqui é altar de sacrifício. A gente não vai se aprofundar nisso, porque a gente vai ter uma matéria específica para a gente falar sobre isso. Mas o altar de holocausto, ele fica aqui. Tá? Aqui fica o altar de holocausto. E aqui é feito o altar de holocausto e aqui é feito o altar de sacrifício. E aí a gente vai entender a diferença depois. O holocausto tem que ser fora. E o sacrifício tem que ser dentro de Israel. Aí você entende por que Jesus precisou morrer no Gólgota, fora do território. A gente vai falar isso aí com mais detalhes, tá bom? Só para os irmãos entenderem, esse altar é o altar de sacrifício. Tá? Depois desses objetos serem colocados, o próximo é o altar de sacrifício, porque o altar de sacrifício vai ensinar para nós que servir a Deus precisa gerar sacrifício. E o sacrifício que gera aqui, irmãos, é mais voltado para o lado de renúncia. Você percebe que primeiro Deus faz essa transformação por dentro, depois o altar de sacrifício. Aí você entende que quem serve precisa servir a Deus sempre em mente essa intenção de sacrifício, de renúncia. É você renunciando sempre. Se você não renunciar, você corre o risco do nariz empinar, e aí não é mais Deus que comanda a sua vida e direciona, mas sim você mesmo. Amém? Amém. Eu queria falar para os irmãos, vou até deixar a referência aqui, que eu queria falar para os irmãos a ordem que foi colocada cada utensílio na arca. A gente já encerra aqui, tá? Ó, 1 Reis, capítulo 8, verso 9, está falando da tábua do mandamento, dos mandamentos, tá? Tábua dos mandamentos representa Jesus. Ele é a palavra de Deus. O maná está em Êxodo 16, do versículo 32 ao 33. Reis fala sobre o quê? Sobre as tábuas. As tábuas, né? Do mandamento. Tzinho assim, o M coloca um T lá e um M. Aqui, Restaura, depois coloca o M embaixo. tábua do mandamento? Não, aí o mandamento embaixo, né? Não, aqui é mandamento, aqui é maná. É manais. E a vara de Arão está em Números 17. Só para a gente concluir isso aqui, que eu acho que vai ser interessante aí, até para os irmãos que A vara de Número 17. 17 eu não incluo. 17, versículo 10. A tábua com os mandamentos representa Jesus. A gente vê João falando isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o rei está falando das tábuas do mandamento que estava dentro da arca. Em Êxodo 16 fala do maná. O maná representa Cristo.
Ele é um maná escondido. Por isso que em Apocalipse tem uma promessa: e quem vencer dará o direito de comer do maná escondido. Esse maná escondido vai ser revelado, é Cristo. Tá? Então, esse maná é Cristo. E aí, depois em Coríntios, Paulo vai até fazer uma. Não é nem Paulo que faz, é Jesus que faz. Eu marquei. Não marquei. Jesus fala que os pais daquele povo, falando de Abraão, comeu o maná e morreu no deserto. Falando do pessoal que passou pelo deserto. Mas fala que quem come de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, isso não morre. Tá? Porque o maná é Jesus. E a vara de Arão representa Jesus. Porque a vara de Arão é um galho de amendoeira que estava fora do seu tronco original. Ou seja, estava morto. Mas quando foi colocado na terra, ela floresceu. Porque fala desse ministério de Jesus, que ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então ele fala dessa vara que volta a dar fruto, fala da ressurreição de Cristo. Então cada um desses elementos é uma tipologia de Cristo: a lei, o maná e a vara de Arão. Assim como Jesus foi morto no altar de holocausto, no Gólgota, e ao terceiro dia ele ressuscitou, a vara de Arão fez a mesma coisa. Ela estava morta, uma árvore seca, um galho seco. Mas depois que foi colocada na terra, ela voltou a florescer. Fala de Cristo. Até aqui os irmãos entenderam? Alguma dúvida? Aí fala da dúvida um monte. Podemos encerrar? Ó, na próxima aula a gente já começa o livro de Levítico. A gente trabalha um pouco mais, volta um pouco mais em algumas coisas acerca de tabernáculo também, porque sacerdócio, tabernáculo, festa, está tudo junto aí. E aí, quando a gente começar a falar um pouco sobre armatiologia, a gente vai esmiuçar essa questão do homem dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Nós vamos entender que nós somos a alma, irmão. Que nós somos uma alma que tem um espírito que habita no corpo, que é uma tipologia do tabernáculo. Vamos orar a Deus? Vamos se colocar de pé. Pastor Dani, pode fazer essa oração? Para encerrar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Senhor, graças a Ti, ó Senhor, é maravilhoso, Senhor, amado, Deus, das nossas vidas, queremos agradecer por esse testemunho, ó Pai amado, Senhor, faz o Pai amado, cada dia chegar, nós temos ouvido a Tua palavra e ela nos gravada na Senhor, queremos mais de Ti, ó, temos sede do Senhor, Pai querido, abençoa os Teus servos, continua nos abençoando, abençoa os Teus servos,